Coelhos dela. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Uninível. Hoje a gente tem um convidado especial, Léo Torres, tem uma história muito bonita, que veio passar uma mensagem muito importante para todos nós, franqueados, executivos, empresários, que têm aí os seus colaboradores, que tem que saber lidar com os colaboradores, com os clientes. Então, antes que eu consiga continuar aqui nessas delongas, eu vou passar a bola para você, que a mensagem está na sua mão, Léo. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite para vir passar essa mensagem legal. Beleza? A bola está contigo. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos que estão aqui presentes. E fazer o meu agradecimento à Uninível também e a você, Lucy, pelo convite, e um agradecimento especial ao meu grande amigo Cassiano, que foi o que entrou em contato comigo e falou, e falei assim, e o Cassiano é um dos grandes amigos que a vida me deu, né? A gente se conheceu através dos nossos filhos, que estudavam na mesma escola, e ali começou uma amizade e a gente nutre um carinho um pelo outro muito grande. Então, meu agradecimento a você também, Cassiano, por ter me dado essa oportunidade e que a gente possa estar aqui conversando sobre um assunto que é muito legal. Amo de paixão esse assunto, ele me pegou de jeito, né, quando eu comecei a estudá-lo. E vi o quanto ele é incrível e o quanto ele é transformador, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida de relações com outras pessoas e na nossa vida profissional também, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho, trazer um pouquinho do meu conhecimento, dos meus estudos que eu já fiz aqui, que eu já fiz e trazer para vocês. E só me apresentando um pouquinho, eu sou empresário do ramo de turismo, trabalho nesse ramo há 15 anos. Hoje, junto com a minha companheira de vida, a gente tem uma agência de turismo online e a gente anda por esse país aí, trabalhando e conhecendo. E o pessoal estava falando aqui da estrada, né, que gosta da estrada, eu sou um apaixonado pela estrada também. E há 2 anos e meio eu também sou voluntário do Centro de Valorização da Vida, que é do CVV, que a gente trabalha com prevenção ao suicídio, e que foi através dessa instituição que eu conheci a comunicação não violenta e onde eu me apaixonei por ela e comecei a estudar e a praticá-la praticamente todos os dias. E então vou trazer um pouquinho desse conhecimento aqui para que eu possa passar para vocês o que eu aprendi, e tenho certeza que eu vou aprender com alguns exemplos de vocês também, e a gente pode trocar uma ideia, e que o importante é que a gente cresça juntos, né? E que todo mundo saia daqui com um pouquinho mais de conhecimento, né? E que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas. Posso começar a apresentação, Lucy? Como é que tá? Posso? Pode seguir, né? Assim, e a dinâmica, então eu vou começar aqui e eu vou compartilhar a tela, mas antes disso, fiquem à vontade, se quiserem fazer pergunta no final ou durante. Se fizerem durante, não vai me atrapalhar em nada. Eu gosto desse dinamismo até, sabe? Então, assim, se quiser interromper, fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum questionamento, estou aqui à disposição e a gente vai conversar juntos. Caso eu não saiba, a gente pergunta para os universitários, aí eu mando para a Lucia a resposta depois e ela compartilha com todo mundo, tá? Só vou compartilhar a tela aqui, então. Só um minutinho. Isso. Todos conseguem ver a tela? Só para eu... Se está tudo ok aqui. Ótimo. Então, o que a gente vai falar hoje, né, é sobre isso não é uma técnica, né, ela é uma nova percepção nas relações, né, nas relações que a gente tem com as pessoas, que é a comunicação não violenta.
E através dela é que a gente vai criar a empatia, a compaixão nos nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais. Então, é uma maneira de enxergar as relações, uma maneira nova de comunicar e, além disso, uma maneira nova de ouvir, né? De saber ouvir o que o outro está querendo me dizer, ou muitas vezes o que eu mesmo estou querendo me dizer. Eu gosto muito, quando eu estou falando sobre esse assunto, que esse aqui não é que é a comunicação não violenta, ela não é uma técnica para levar vantagem, para conseguir alguma coisa, ela está longe disso, né? Quem utilizar essa nova percepção com esse intuito, infelizmente não vai conseguir tirar o que a comunicação violenta pode tirar. Então, ela é uma percepção de como a gente pode criar as nossas relações. As relações conosco mesmo e a relação com o outro, né? Aí, seguindo aqui, deixa eu voltar, que eu cliquei 2 vezes. Aqui. Então, quando que surgiu a comunicação não violenta? Foi o psicólogo Marshall Rosenberg, e ele tem um livro com esse mesmo nome, né? Comunicação Não Violenta. Se eu puder indicar, eu indico. Quem ainda não leu, leia, que vale muito a pena. É um livro muito gostoso de ler, não é muito grande, e vale muito a pena conhecer todo o desenvolvimento que ele teve dessa metodologia. E ele criou essa metodologia através do momento que estava vivendo os Estados Unidos no início da década de 60, na verdade, no final da década de 50 e início da década de 60, que é todo aquele movimento pelos direitos civis, contra a segregação racial. Então, existia uma discussão muito forte, existia uma disputa muito forte entre as pessoas, de cada um querendo colocar as suas ideias, os seus ideais. E ele percebeu que, da maneira que as pessoas comunicavam uma com a outra, criava mais conflito do que resolvia problema, né? E observando isso, e como ele trabalha também como um mediador da comunicação, ele foi trazendo essa percepção dele, dessa nova comunicação, e aí ele desenvolveu, né, essa nova percepção, que é a comunicação não violenta, e aí ele sistematizou isso através de 4 passos, que a gente vai ver isso mais à frente. Através de 4 passos, ele se sistematizou e fazendo teste com essas pessoas nas escolas, que ele mediava conflitos, negociações e tudo, ele percebeu que através desses 4 passos, todos saíam ganhando, né, na comunicação. Não existia um vencedor e um perdedor naquela negociação, mas que sim, todos saíam ganhando. E, clicando aqui de volta, aqui. E o que a gente vai abordar, né, sobre vou chamar de CNV, né, só para a sigla de comunicação não violenta, e o que a gente vai abordar aqui sobre a comunicação não violenta? Então, eu dividi essa apresentação em 4 etapas. A primeira dela é a ideia central do livro, que é apenas uma frase, mas que vai nos trazer muita reflexão sobre ela. Trazer o que é comunicação alienante da vida, né? Por que o Marshall, né, o Marshall Rosenberg trouxe esse exemplo de comunicação não alienante da vida e como a gente utiliza isso praticamente todos os dias. Elogiar ou apreciar o que é uma coisa e o que é outra, que muitas vezes a gente pensa que pode ser a mesma coisa e quando a gente está elogiando está sendo uma coisa positiva. Pode ser, mas muitas vezes também não é. E também vamos trazer os 4 passos da comunicação não violenta, que aí é a ideia prática mesmo de como a gente pode desenvolver isso nas nossas empresas, nas nossas relações de negociação com fornecedores, com franqueados e tudo. Então, a gente vai colocar isso em prática e vai trazer alguns exemplos relacionados a isso. E eu vou trazer aqui uma frase que, no livro, ela me pegou e me deixou bem pensativo em relação a ela.
somos pessoas violentas e precisamos fazer algumas mudanças em nossas atitudes. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu já não concordei. Eu falei assim, não sou uma pessoa violenta. Né? Porque muitas vezes a gente entende a violência como o bater, o agredir, o ir para cima, e o Marshall, ele traduz isso de uma outra forma. Né? Ele traz a violência como uma maneira de comunicar, que a partir do momento que eu me comunico e a pessoa, ou eu mesmo, ou a outra pessoa, sente culpa, sente raiva, sente que é menor do que o outro, se sente insuficiente, isso é ser violento, de acordo com Marshall. Então, quando a gente percebe que a gente está tratando as formas dessa forma, ou que alguém nos trata dessa forma através de palavras, através de gestos, aí a gente ou se sente violentado, ou a gente está violentando alguém. Então, é essa ideia que ele quer trazer, né? De que a gente precisa entender, interiorizar, que a nossa comunicação hoje, ela é uma comunicação, na maioria das vezes, ela é uma comunicação violenta, porém, a gente precisa olhar, aceitar isso e falar, opa, eu preciso mudar algumas coisas para que essa comunicação não seja mais violenta, para que eu tenha uma comunicação mais empática, para que eu tenha uma comunicação mais de compaixão com as pessoas. Porque hoje, no mundo empresarial que a gente vive, existe uma competição muito forte, né? Tá todo mundo querendo ou vender mais, ou prestar o serviço para mais pessoas, e naturalmente já existe uma competição nisso. E se eu for criar essa competição para as pessoas que trabalham junto comigo, para as pessoas que fazem parte da mesma instituição que eu faço parte, as coisas só vão piorar. Porque não é uma comunicação, quando existe um conflito, por exemplo, e a gente vai falar muito de conflito aqui, o conflito não sou eu contra o outro, né? Se eu tenho alguma situação para resolver com o Cassiano, por exemplo, o conflito não sou eu com ele, não é a pessoa do Cassiano, mas existe uma situação que precisa ser resolvida. Então, o conflito é com o que eu preciso resolver. Então, eu trago o Cassiano para o meu lado, converso com ele, e nós dois olhamos para aquele conflito, para que a gente possa resolver de uma forma harmônica, empática, e que nós dois saiamos dessa situação com a solução, e que atenda a minha necessidade e que atenda a necessidade dele. Porque se eu ficar em conflito com a pessoa, aí a chance de termos uma comunicação violenta, ela é muito grande, né? Ela não e ela não evolui. Então a gente precisa estar atento às nossas necessidades e às necessidades do outro também. E aí a gente entra, né, na segunda parte, que o que é essa comunicação alienante da vida, né, que o Marshall traz no livro e ele discorre durante uns 2, 3 capítulos sobre isso. São formas específicas de comunicação que contribuem para o nosso comportamento violento. Então, eu gostaria que agora a gente refletisse um pouquinho sobre essa comunicação alienante da vida, sabe? Eu faço isso? Sabe? Não precisa responder, mas cada um pergunte, eu faço isso? Sabe? Eu vou dar exemplos de comunicação alienante nos próximos slides, mas antes de passar para eles, quais são? Né? Se eu tenho alguma forma de comunicar que contribui para um comportamento violento, o que é isso que eu estou fazendo? É julgamento? É querer ser mais do que o outro? É querer ganhar algum benefício em relação a uma relação com o outro? Então, a gente vai ver isso agora. E a primeira forma de comunicação alienante da vida são os julgamentos moralizadores. Leandro, qual que é um exemplo, poderia me dar um exemplo de julgamento moralizador? Você é um irresponsável. Esse é um exemplo de julgamento moralizador. Você é preconceituoso. E aí,
existe uma diferença entre você é preconceituoso de você teve uma atitude preconceituosa. A diferença dessas frases, ela é gigante. Ah, mas Leandro, você está me dizendo que não existem pessoas preconceituosas? Não, não estou dizendo isso. Existem sim pessoas que são preconceituosas, que perpetuam as suas atitudes preconceituosas e acaba sendo uma pessoa preconceituosa. Mas todos são assim? Não, não todos são assim. Todas as pessoas são irresponsáveis? Não, pode ter uma pessoa que ela é extremamente responsável e ela teve uma atitude irresponsável, uma ação irresponsável. Mas aí o que a gente faz? A gente pega e coloca tudo na caixinha. Ah, então você é isso, né? Você ou é irresponsável, ou é preguiçoso, ou não gosta de trabalhar, sabe? E aí a gente não consegue entender qual é a necessidade daquela pessoa. A gente já encaixa ela em uma caixinha, em uma bolha e fala assim, esse é isso, e eu vou enxergar. E qual que é o nosso grande erro, que é um comportamento violento? É relacionar aquela pessoa com essa bolha, com essa caixinha, e tratá-la sempre assim, como se ela sempre fosse daquele jeito. Isso pode acontecer com um colega de trabalho, isso pode acontecer um colaborador e está olhando para um gestor, ou um gestor olhando para um colaborador, ou para um fornecedor, que sempre não, mas que atrasa, que costuma atrasar a entrega que ele tem que fazer para mim. E aí a gente já vai com essa ideia e a gente já cria dentro de nós aquelas conversas internas que a gente já vai meio que armado para conversar com a pessoa. E quando a gente se arma, é porque a gente quer uma guerra. É porque a gente está indo para a guerra. A gente não está indo para resolver um problema. Então, o conflito não está separado. O conflito é o outro, aquele exemplo que eu dei entre eu e o Cassiano. O conflito é com o outro, não é com a situação que tem que ser resolvida. Então, a gente tem que separar muito bem isso, né, para a gente ter uma conversa mais empática. Qual um outro exemplo de comunicação alienante da vida? As comparações. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos habilidades que outras pessoas não têm. E existem outras pessoas que têm habilidades que nós não temos. Nós somos melhores do que eles? Ou eles são melhores do que a gente? Ah, mas se você não fez do jeito que eu quero que você faça, se você não fez assim, assado, cada um tem uma habilidade. Então, é enxergar o outro, ouvir o outro, para que a gente tire a comparação e consiga entender qual a necessidade daquilo. Eu estou falando muito de necessidade, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas eu gostaria que todos nós ficássemos com essa palavra na cabeça. A identificação da necessidade, porque a partir do momento que eu identifico a necessidade, que eu identifico o sentimento, fica muito mais fácil de eu comunicar com a outra pessoa. E a outra comunicação alienante é a negações da responsabilidade. Nada é minha responsabilidade. Ah, isso aconteceu desse jeito porque choveu. Porque o governo está assim, assim, assado. Né? Porque o prefeito não pagou o pessoal lá do transporte público e eles fizeram greve. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ah, foi meu computador que estragou, né? Mas o computador já vem trabalhando de uma forma limitada há muito tempo, mas ele estragou bem naquele dia que eu precisava entregar aquele relatório importante para fazer a apresentação. Então, quando a gente nega a responsabilidade, essa é uma comunicação alienante, porque eu não estou assumindo a responsabilidade pelo que eu tenho que fazer. Eu estou delegando, assim, e aí eu vou, o que eu vou fazer? Eu estou culpando outras situações, outras pessoas para justificar alguma coisa que eu não fui responsável. Então, esses são os 3 exemplos que o Marshall traz no livro sobre essa comunicação alienante. E ele diz, é disso que a gente tem que fugir. É disso que a comunicação violenta, a comunicação não violenta trata.
fugir exatamente dessa comunicação alienante e assumir a responsabilidade perante isso, né? Assumir que nós temos julgamentos moralizadores, sim. Nós fazemos comparações, sim. E quando é da nossa conveniência, a gente também nega a nossa responsabilidade. Isso, se não acontece mais, já aconteceu com praticamente todos nós que estamos aqui. Uma dessas coisas já aconteceu com praticamente todos nós. Se a gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa vida pessoal, profissional, a gente vai verificar isso. E o que eu gosto do livro e da maneira que o Marshall traz é que ele instiga muito a nossa indignação, porque ele traz assim, não, você lê uma frase, não, eu não sou assim. Aí ele vai dando exemplos depois, que você, aí você fala assim, não, mas será que não é que é mesmo? Não é que eu me comportava assim, ou me comporto assim, ou algumas situações em que o meu sentimento, as minhas emoções, elas estão um pouco mais à flor da pele, eu acabo me comportando assim? Então, aí a gente começa a refletir e a pensar sobre essas situações. E aí ele vem e traz, né, essa diferença entre o apreciar e o elogiar. Deixa eu só ver se eu consigo mudar um negocinho aqui. Isso, para mim aqui vai ficar melhor assim. Isso. Existe uma diferença entre o apreciar e o elogiar? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem aí se existe uma diferença em relação a isso. Sabe? Elogiar é legal, não é legal? O que é apreciar, na verdade? Como que eu posso trazer isso para dentro das minhas relações, das minhas comunicações? O que é o elogiar? Pode parecer que estamos bolando um plano ou uma estratégia para ter e conseguir algo em troca. Isso pode ser um elogio. Lucy, você é incrível. Esse é um elogio. Cassiano, você é fantástico. Esse é um elogio. Né? Quer dizer que eu sempre estou querendo algo em troca? Não. Ele pode parecer. E muitas vezes, dentro de uma relação corporativa, e todos nós também já passamos por isso, quando a gente faz algum elogio desta maneira, que eu acabei de elogiar aqui, e quando a gente não descreve, que é o que eu vou falar agora há pouco, fica parecendo que alguma coisa em troca, em algum momento, pode não ser naquele momento, ali, que eu estou elogiando, em algum momento vai existir uma troca, né, por esse elogio. E o que é o apreciar? É o gesto livre de recompensas e é um gesto generoso. Eu não estou pensando em ganhar nada quando eu aprecio. Ele é de pura empatia e ele é como se a gente estivesse falando com o coração. E tem uma outra coisa que é muito diferente entre o elogiar e o apreciar. O apreciar, ele tem muita clareza no que está sendo dito. Ele é muito específico. Ele deixa claro o que foi feito, quais as necessidades foram atendidas e quais foram os sentimentos que foram gerados. Lucy, muito obrigado pelo seu convite, por estar aqui conversando com o pessoal da Uninível. Eu me sinto muito honrado de poder contribuir em passar um pouco do meu conhecimento para vocês. E isso me traz uma sensação de dever cumprido, de compartilhamento. Então eu trago tudo o porquê eu estou apreciando. Aí alguém pede um relatório para fazer uma apresentação. Aí a pessoa te entrega um relatório. Cassiano, muito obrigado pelo relatório que você fez.
Eu estava precisando realmente deste relatório para que eu fizesse uma apresentação, para que eu mostrasse para os nossos gestores como a gente está crescendo na nossa empresa, como a nossa empresa está atingindo os seus objetivos, e eu me sinto muito alegre, muito contente, muito satisfeito por você ter feito esse trabalho e que facilitou a minha apresentação diante dos gestores. Isso é uma apreciação. É totalmente diferente de muito bom o seu relatório. É um elogio. Seu relatório está fantástico. Então, quando a gente coloca que o trabalho que a outra pessoa fez, a atividade que a outra pessoa fez, ela atendeu a minha necessidade, e com isso gerou um sentimento, e ela tem clareza de que ela atendeu a necessidade e que e quais os sentimentos foram gerados em mim, o nosso cérebro, ele consegue processar de uma maneira muito mais empática, de uma maneira muito mais harmoniosa, porque na hora que nós formos pedir um outro relatório para essa mesma pessoa, é essa informação que ela vai ter. É essa informação de qual a necessidade que foi atendida e qual o sentimento que foi gerado, que ela vai falar assim, nossa, quando eu fiz o relatório para Beltrano, foi muito legal o que ele me disse, porque eu entendi qual era a necessidade daquele relatório, qual foi o propósito que aquele relatório cumpriu. Não foi só seu relatório ficou muito bom. Ah, mas tem problema no relatório muito bom? Não, não tem problema nenhum. Mas como a gente está falando uma nova percepção de comunicação, e dentro de um ambiente empresarial, corporativo, e nem só dentro do ambiente corporativo, mas assim, a gente trabalha com fornecedores, trabalham com franqueados. Então, quanto mais claro a gente for, melhor vai sendo desenvolvida essa comunicação para que os conflitos eles sejam evitados. Porque em algum momento vai ter o conflito, mas quando já existe uma construção de uma comunicação clara, de uma comunicação objetiva e empática, fica muito mais fácil de nós conectarmos os nossos objetivos e traçarmos as nossas metas e fazer a relação ela ser a mais harmônica possível. Isso está claro para todo mundo? Fui muito rápido? Não fui? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Porque... Não, tá super claro, Léo. Eu tenho uma pergunta, quer dizer, uma colocação, na verdade, uma constatação. Eu estou vendo assim, tu falas muito sobre comunicação não violenta, lógico, as pessoas, né? Mas, assim, quando, por exemplo, a gente vai trabalhar uma plataforma de comunicação para uma empresa cliente nossa, onde ela vai passar a se comunicar, onde ela vai buscar o engajamento emocional Sim. do cliente, né? Porque é isso que a gente está estabelecendo hoje as relações com o consumidor 4.0. Sim. Engajamento emocional. Uhum. E aí, então, me chamou muita atenção essa questão de comunicar os sentimentos gerados. Porque no exemplo que tu deste, essa pessoa que entregou o relatório, ela criou um engajamento emocional. Sim. Dela no momento em que ela recebeu a informação, de ele dizendo o que ele tinha sentido quando ele recebeu esse material dela. Exatamente. E a gente pode trabalhar também, eu acredito, assim, a comunicação, a empresa se comunicando com seus clientes também, usando esses conceitos, estou correto? Ou não? Corretíssimo. Corretíssimo, Cassiano, porque assim, a gente fala de empresas, a gente fala de mundo corporativo, mundo empresarial, mas o que é isso? São relações pessoais. Não existe um mundo empresarial sem relações pessoais. Não existe um mundo educacional sem relações pessoais. Então, as pessoas são o centro pela maior tecnologia que a gente possa ter. As pessoas,
alguém vai ter que desenvolver aquela tecnologia. Alguém vai ter que entender qual é a relação do cliente-empresa para desenvolver a melhor comunicação para isso. E, assim, é muito importante que nós tenhamos claro o quão conectados nós estamos. E quando eu falo conectados, não é através dessa tela, não é através do e-mail, não é através do smartphone, não é nada disso. O ano passado a gente teve um exemplo claríssimo do quão conectados nós estamos. Apareceu um vírus, não vou entrar no mérito aqui de como isso, mas apareceu um vírus do outro lado do mundo e a gente está usando máscara até hoje. Até hoje. E isso não tem nada a ver com tecnologia. Não tem nada a ver com computador, não tem nada a ver com smartphone, com internet, nada. Com aplicativos os mais avançados que tem. Então, assim, nós estamos conectados. E a melhor maneira, a melhor não, né? Uma das melhores maneiras de que a gente faça essa conexão ser cada vez melhor é através da comunicação. Então, quando você traz assim, mas a empresa tem que comunicar com seus clientes. Sim, as pessoas que estão lá dentro daquela empresa têm que entender muito bem os seus clientes, para que ela faça uma comunicação adequada, uma comunicação harmônica. A gente já está, assim, treinadíssimo em como fazer comunicação violenta. Se alguém ainda não sabe como fazer comunicação violenta, é só abrir o Twitter, né? Abrir o Twitter, aí beleza. Aí, assim, ó, comunicação violenta lá é um curso perfeito, sabe? Então, assim, e hoje, esse mundo competitivo, ele está cada vez diminuindo. A competição vai existir? Vai. Mas ele vai o nosso mundo vai se transformar num mundo mais colaborativo, mais cooperativo, mais fraterno, mais coletivo. Olha o que vocês estão fazendo aqui se não é uma coletividade. Toda a ideia da Uninível é uma ideia de coletividade, é uma ideia de cooperação, é uma ideia de fraternidade. Então, o mundo está caminhando cada vez mais para isso, né? E quando a gente entende essas necessidades, quando a gente entende a necessidade do outro, e quando você diz assim, mas a empresa tem que comunicar melhor com o público, é entender a necessidade do meu público. Mas a necessidade física, não. É a necessidade emocional. Porque se eu vou comprar o smartphone XYZ, ou se eu vou comprar o serviço A, B ou C, e eles são similares, a minha decisão é emocional. Qual que vai atender melhor a minha necessidade? São similares, mas qual que vai atender a minha necessidade? Qual que é a minha necessidade? É segurança. A minha necessidade é rapidez. A minha necessidade é confiança. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar para como a gente está comunicando. Não sei se eu fui claro no que você trouxe, Cassiano, mas é o que o Marshall traz para esse nosso mundo corporativo que a gente vive hoje, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me interromper aqui e eu vou seguindo, tá? Aí a gente vai agora entrar nos 4 passos da comunicação não violenta, tá? Quais são esses 4 passos? São exatamente esses que vocês estão vendo aí. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Exatamente nessa ordem. Quando que eu falo no último? Só no pedido. Os outros todos são observações, é o olhar para a situação. Tá?
E aqui eu vou tomar a liberdade de a gente fazer vários exemplos e ficar bastante aqui, só para. E se vocês quiserem trazer alguns exemplos também para a gente ir transformando isso mais numa conversa mais dinâmica, fiquem à vontade. Né? Mas eu vou passar por esses 4 passos primeiro e tudo. O que é a observação? Vou voltar lá no exemplo do relatório, né, para fazer a apresentação para os gestores da empresa. Mas desta vez, o relatório não está bom. Né? Aí a pessoa pega e entrega para o seu gestor, e o gestor pega e fala, esse relatório seu está horrível. Como é que você pôde fazer um trabalho desse? O que o Marshall pede neste momento? Observe. Pegou o relatório. Eu não vou fazer nenhum julgamento. Eu não vou dar nenhuma opinião sobre aquele relatório. Vou olhar para o relatório e vou pensar. Este relatório está incompleto. Ele tem erro de português e está faltando os dados. Essa é uma observação pura e sem julgamento. Então, eu olhei para o relatório e não disse nada. Nossa, esse relatório não está legal, né? Está faltando muita coisa aqui, tem erro de português e tudo. Aí, eu vou para o sentimento. Estou muito frustrado de ter recebido esse relatório dessa maneira. Preciso fazer a apresentação e isso aqui me entristece de receber o relatório dessa maneira. Até agora eu não falei nada, eu só estou identificando e só estou observando. Aí eu vou para a necessidade. Eu preciso desse relatório mais completo para eu me sentir seguro, para eu me sentir bem de apresentar isso para os meus gestores. E aí eu vou para o pedido. Ao invés de falar para o Cassiano, que me apresentou o relatório, eu falei assim, Cassiano, esse relatório está horrível. Esse relatório está uma merda. Cassiano, o relatório ele está incompleto e tem muito erro de português. E eu estou muito frustrado de ter recebido esse relatório de você. Eu preciso que esse relatório esteja mais completo, porque eu quero me sentir seguro de estar apresentando isso para os nossos gestores e desta maneira que ele está aqui, infelizmente eu não vou conseguir e vou me sentir muito mal de apresentar esse relatório. Por favor, corrija os erros de português, traga um relatório um pouco mais completo para que eu possa apresentar para os nossos gestores. Como é que o Cassiano vai ver essa nova comunicação, comparada com o seu relatório está horrível? Agora vamos para o lado do Cassiano. Cara, eu já escutei tanta coisa de tanto chefe. O relatório tá horrível, assim, ó, ia dar um beijo nele. Eu estou sendo mais leve aqui, né? Mas agora, Leandro, muito bonito isso do lado do gestor. Agora vamos ver do lado do Cassiano. Também tem como fazer esses passos da comunicação não violenta do lado do Cassiano, de quem está recebendo? Tem. A observação. Realmente eu fiz esse relatório e eu não prestei muita atenção e fiz de qualquer jeito. E estou me sentindo também, sabe, frustrado e, sei lá, estou decepcionado com o meu trabalho de ter entregue isso para o meu gestor. Mas se eu tivesse mais informações do meu gestor, do que precisa no relatório, talvez eu poderia fazer um relatório mais completo. Léo, vou fazer o papel de gestor. Léo, realmente fiz o relatório incompleto, tem alguns erros de português que eu não percebi, e estou triste, né, de ter feito isso.
né, de ter entregue um relatório dessa maneira para você. Mas você poderia me passar qual que é o seu desejo, o seu relatório, o que você precisa, quais são os dados que você precisa para que eu consiga atender a sua necessidade, seja mais próximo da sua necessidade, para que você se sinta seguro para apresentar isso para os gestores? Vocês conseguem perceber a diferença dessa comunicação? Conseguem perceber que, tenho certeza que na cabeça de alguns vão assim, mas isso é muito utópico nesse mundo que a gente vive, né, que tem que ser tudo muito corrido, tem que ter tudo muito a toque de caixa, e eu conversar com as pessoas assim. Gente, é puro treino, é pura percepção de uma nova comunicação. Então, a gente trazer esses passos, vou voltar aqui, aqui, a gente trazer esses 4 passos para a maneira que a gente comunica, a gente vai estar identificando a necessidade. Eu vou estar me colocando ao lado da outra pessoa e não contra ela. Fica muito mais fácil quando eu me coloco ao lado da outra pessoa, quando eu quero resolver uma situação, um problema, um conflito. Vamos usar um outro exemplo aqui. Alguém aqui tem um fornecedor que costuma atrasar a entrega de alguma coisa que pede, né? Tem lá um produto que pede, produto X. Beltrano, tenho percebido que constantemente tem atrasado as nossas entregas. E isso tem me deixado muito irritado com esse atraso. Porque eu tenho outros compromissos e eu preciso, a minha necessidade é que chegue esses produtos aqui no prazo para que eu consiga desenvolver o meu produto para que eu possa atender os meus clientes. Você poderia, a partir do próximo pedido, cumprir os prazos, ou caso aconteça alguma eventualidade que você vai atrasar, me avisar com antecedência para que eu possa tomar providências? É diferente de você sempre atrasa, sabe? Não tem uma vez que eu peço as coisas para você e você está aí atrasando esse pedido. Já aconteceu 1, já aconteceu 2, já aconteceu 3, mas ele entregou 10 pedidos certo. Mas aconteceu 1, aconteceu 2, aconteceu 3, e você está sempre atrasando esse pedido. Como é que eu vou trabalhar desse jeito? Então, é nessa hora, porque aí entra aqueles passos que a gente comentou lá na etapa 2, né? Que é a comunicação alienante. Aí a gente começa a colocar julgamentos moralizadores, a gente começa a trazer as comparações e traz também a negação da responsabilidade. Então a gente joga tudo isso num bolinho e joga em cima do outro. Mas a partir do momento que a gente começa a entender e coloca para outra, só finalizando a frase, e coloca para outra pessoa qual é a nossa real necessidade, parece que a outra pessoa sente um compromisso maior. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Né? Se alguém nos pede um serviço e fala assim, olha, esse serviço aqui eu preciso dele porque eu vou fazer isso, isso e isso com ele. Sabe, eu preciso entregar isso, isso, isso meu cliente, mas eu preciso que você me entregue essa matéria-prima para que eu possa desenvolver o meu trabalho. Então, vamos lá. Então, propósito, né? E aí, muitas vezes, a gente... E as relações, elas começam... quando a gente fala em relações empresariais, e o que eu quero aqui é quebrar esse negócio de relação empresarial. Não existe relação empresarial, existe relação humana. As empresas são feitas de pessoas. Se eu vou fazer um pedido, mesmo que ele seja por um e-mail, por um sistema, que eu vou fazer esse pedido, tem uma outra pessoa do outro lado que vai, pelo menos, pegar o produto e colocar no carrinho, ela vai fazer. Ela pode ter que ligar para alguém, para a empresa de logística, para fazer o transporte daquela matéria-prima que eu estou precisando.
Então, assim, não são relações empresariais. Elas são relações humanas. E quando a gente fala em relações humanas, existem sentimentos e emoções que estão envolvidos nisso. Então, existe e a gente parar e deixar isso de lado, a gente não vai conseguir não ter uma comunicação não violenta. Porque em algum momento vai ter conflito. Enquanto a relação ela está azeitada e funcionando de uma forma perfeita, eu peço o produto é entregue no prazo, aí eu consigo cumprir os meus prazos, tudo certinho, é ótimo, é ótimo. Mas a comunicação não violenta, ela serve para os momentos de conflito. Ela serve para os momentos onde as coisas dão errado, onde o pneu do carro furou e eu não consegui fazer a entrega, onde a internet do local que eu trabalho parou de funcionar por N motivos, porque começou a chover e eu não consegui fazer aquela comunicação para finalizar o pedido. Aí eu tinha um relatório, um manual para entregar para o meu franqueado e eu não consegui, por algum motivo, entregar isso. E isso gerou problema lá para frente. A comunicação não violenta são para essas situações. Então, se a gente transforma aquela comunicação alienante da vida, né, que eu trouxe, vou até voltar aqui, se a gente transforma essa comunicação alienante da vida, que tem esses 3 exemplos, julgamentos moralizadores, comparações e negação da responsabilidade, e consegue transformá-la em uma observação, uma identificação do sentimento, uma necessidade, e aí eu conseguir fazer com clareza o meu pedido, eu estou eliminando mais de 50% do meu problema. Porque aí eu estou colocando eu estou colocando ao lado, né, estou ficando ao lado do meu gestor, ao lado do funcionário, eu estou ficando ao lado da empresa que me presta serviço, para que juntos a gente possa resolver aquela situação que pode gerar um conflito. Ao lado do meu cliente que traz algum problema relacionado ao serviço ou ao produto que eu... Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, e ótimo você ter colocado esse exemplo, Cassiano, porque, assim, muitas vezes o cliente nos traz uma situação, e não sei se isso acontece com vocês, mas aqui no ramo de turismo acontece bastante, tá? Se eu estou pagando, eu tenho razão. Então, vem com tudo, sabe? Mas quando um cliente vem com tudo, com toda aquela gana de um conflito, qual que é a necessidade que tem ali? Eu não estou mais olhando, julgando o problema, eu não estou mais julgando a pessoa. Alguma necessidade daquele cliente não foi atendida. E a partir do momento que eu olho para a necessidade, eu não estou mais personificando aquele problema. Eu não estou mais... E aí não passa a ser um problema de empresa como cliente. Né? Eu entendo a necessidade dele. Né? Pô, meu aplicativo não está funcionando. Vocês colocaram aí, me venderam esse aplicativo e eu vou estudar, vou fazer as minhas vendas e meu aplicativo não está funcionando. Então, assim, o que está na cabeça do cliente quando alguma coisa dele não funciona? É que ele está deixando de vender, ele está deixando de fazer receita, ele vai ter dificuldade de pagar as contas, ele não vai conseguir pagar o funcionário, porque se aquela coisa... Então, assim, é muita necessidade que tem naquilo. Então, o problema não é a pessoa. Então, quando a gente tira a pessoa, né, e entende a necessidade do cliente, aí fica muito mais fácil da gente observar, da gente colocar o nosso sentimento e entender o sentimento do outro, colocar aquela necessidade e fazer o pedido, né, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva e de uma maneira que todos saiam ganhando.
Então, lá no começo, quando eu disse que a comunicação não violenta não é uma técnica para que a gente tire vantagem de alguma coisa, não é mesmo. Ela é uma nova percepção das relações. Então, se eu não percebo, não, eu vou usar isso para eu me dar bem, não vai funcionar. Em algum momento, isso vai sair pela tangente e não vai funcionar. Porque a comunicação não violenta é um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de ganha-perde. A gente já está vivendo há muito tempo nesse jogo de ganha-ganha. Quer dizer, de ganha-perde, quer dizer. Né? Que para eu ganhar, o outro tem que perder e vira esse negócio. Então, assim, a gente tem que quebrar essa situação. A gente tem que quebrar isso. E virou um jogo de ganha-ganha. Porque aí, a partir do momento que eu entendo que o meu gestor, o meu cliente, o meu funcionário, o meu fornecedor, o meu franqueado, ele tem uma necessidade específica, fica muito mais fácil que eu possa identificar isso. Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esses 4 passos aqui da CNV? Queria trazer algum exemplo, alguma coisa assim, para que a gente possa conversar e exemplificar mais? Eu queria dar um exemplo de um amigo que tem, hoje ele está acho que com 5 ou 6 lojas, mas ele tinha 2 lojas na época, e assim, um cara super bem sucedido, e o pessoal sempre perguntava para ele como é que ele conseguia crescer tanto, né? E ele dizia assim, o meu cliente sempre tem razão. Mesmo que ele esteja errado, eu vou dar a razão para ele, porque eu vou me colocar no lugar dele. Isso é importante, né? Sim. Então, a jogada dele, não sei nem se está certo ou errado, mas a jogada que ele tinha era a seguinte: se eu atender a necessidade daquele cliente, naquela hora que ele está ali, reclamando, ou se queixando, ou querendo devolver um produto porque não ficou feliz ou coisa assim, eu ganhei aquele cliente. Sim. Entrar na briga, eu perdi aquele cliente e mais um tanto de outros clientes que ele poderia trazer para cá. No momento que eu me coloco no lugar dele e falo, não, tudo bem, qual é o problema? Vamos resolver, beleza, esse cara vai me trazer mais gente para cá. Então, com isso, hoje ele está com, acho que 5 ou 6 lojas. Então, a empatia ajuda até no crescimento da empresa, né? E concordo plenamente, você falou uma frase crucial, Lucy, que é eu quero atender a necessidade do meu cliente, sabe? Muitas vezes, atender a necessidade do meu cliente é falar que não consigo resolver o seu problema neste momento. Porque algumas empresas, ou algumas pessoas que trabalham nas empresas, têm a tendência a, não, vamos dar uma enroladinha aqui, vamos deixar, responde depois, vamos ver o que vai acontecer e tudo, vamos deixar a coisa sentar. Não. E eu gosto de falar muito uma frase, não também é resposta. Todos nós queremos uma resposta. Se eu venho com um problema, né, muitas vezes pode ser que a empresa não consiga, e as pessoas trabalhando não consigam resolver aquele problema por N motivos, mas pode não resolver naquele momento ou nunca conseguir resolver. E ter essa transparência e essa clareza com o cliente, né? Neste caso que você está trazendo, o que é a observação? Olha, você está trazendo esse problema para mim. Eu estou muito frustrado de que você está se sentindo assim, sabe? Com esse problema. Tá? Entendo a sua necessidade, né, de resolver esse problema que você está tendo situações bem conflituosas para resolver. Porém, neste momento, eu não consigo resolver para você. Então, assim, eu vou te pedir um tempo, ou me dê mais alguns minutos, algumas horas, alguns dias, mas eu vou tentar ou resolver o seu problema, se for capaz de resolver, ou se não for capaz de resolver, infelizmente eu não tenho como resolver isso para você neste momento. Estou frustrado também de não conseguir resolver isso para ti. Então, essa identificação da necessidade que você trouxe é exatamente isso, né? Ela é uma parte da comunicação não violenta, né?
E aí é uma comunicação empática e nem conflito. Não é nem um conflito, porque assim, mas eu tô aqui com um problema e que não sei o quê. Aí a pessoa pode falar assim, resolva você aí. Não tem nada a ver com isso. Você já comprou de mim, já me pagou e tá tudo certo. Se o produto deu problema, então resolva aí. Tem gente que faz isso? Tem. Vai ter problema? Vai. Né? Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Não Vai lá, seja Cassiano. Eu tenho. Só ia falar aí em relação a... Vai lá, Boa noite, Breno. Léo, boa noite a todos. Tudo bem, Breno? Beleza. Em relação a essa comunicação, né, CNV, que Uhum. mesmo que a quem venha nos portar de forma arrogante ou daquela forma ignorante, a gente pode utilizar a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, né? Sim. Fazendo com que ele acabe que revendo a forma que ele está tratando a gente. Exatamente. Porque assim, nesse sentido, Breno, a gente não quer mudar o outro. A gente tem que mudar a nossa maneira de se portar, tá? Porque isso vai reverberar no outro, tá? Então, foi muito bom você ter trago esse exemplo. Chega alguém arrogante. Qual que é a observação? Né? Quer dizer, qual que é o comum da gente fazer? A gente faz um julgamento moralizador. Lá vem aquele chato, né? Aquele insuportável aqui para encher o saco aqui do pessoal aqui da empresa. Né? Qual que é a observação? Olha, eu estou percebendo uma pessoa raivosa, estou percebendo uma pessoa frustrada e que deve estar com algum problema, né? Como que eu estou me sentindo em relação a isso? Você, o Breno, está sentindo, não o outro. O que o Breno está sentindo? Eu estou sentindo que, estou me sentindo meio incomodado, né? Da pessoa estar desse jeito. Qual que é a necessidade? Eu quero me sentir mais calmo, eu preciso me sentir mais calmo para que a gente tenha uma conversa bem tranquila para que a gente possa resolver o problema do cliente. E qual que é o pedido que a gente vai fazer para ele nesse momento? Olha, percebo que você está insatisfeito, com raiva e tudo, e isso está me deixando um pouco frustrado, né? E eu preciso que as coisas estejam um pouco mais calmas para que a gente possa conversar. Então, assim, vamos manter uma comunicação calma, tranquila aqui, para que a gente possa resolver o seu problema? E para que eu possa te ajudar a resolver o seu problema? Podemos fazer isso? Esse é um exemplo de comunicação não violenta nesse exemplo que você trouxe. É fácil fazer isso? Não. É possível? É. Como? Fazendo. Respirando 10, contando até 10. Fazendo. Mas eu não consegui na primeira vez. Beleza, tenta na segunda. Eu não consegui na segunda. Tenta na terceira. Sabe? E assim, coloque... Uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça eu tenho que identificar a necessidade da outra pessoa. A necessidade. Vamos lá. Exemplo, vamos sair um pouco do mundo empresarial e exemplo corriqueiro de dia a dia que eu gosto muito. Tem alguém lavando a louça na casa e aí pega e fala assim, nossa, seria tão bom se alguém me ajudasse a lavar a louça, né? Esse é um exemplo de comunicação não clara. Qual que é a necessidade? A necessidade a pessoa precisa de mais tempo. Olha, tem muita louça aqui para ser lavada, sabe? E eu estou me sentindo meio apreensiva que eu tenho um outro compromisso daqui a pouco, então eu preciso resolver isso de uma forma um pouco mais rápida. Breno, pode me ajudar aqui a lavar a louça? Eu vou lavando, você vai secando, para que a gente termine isso mais rápido? É completamente diferente do, mas não tem ninguém que me ajuda, né? Sabe? Então, assim, e a gente vai treinando nessas coisinhas do dia a dia, sabe? Dentro de casa, com os nossos amigos, com os nossos parentes, e aí a gente vai trazendo isso para dentro da empresa, e daqui a pouco, quando essa engrenagem começa a rodar, a gente percebe que a gente está comunicando de uma forma muito mais clara,
e muito mais produtiva. E quando a gente comunica de uma forma mais clara, identificando as necessidades e os sentimentos, fica muito mais fácil de que a gente coopere e que as outras pessoas também cooperem conosco e que nós cooperemos com as outras pessoas. Porque a comunicação não violenta não é só vinde a mim, né? A comunicação não violenta é vinde a mim e ao vosso reino também, né? Então vamos, é todo mundo, né? Então por isso que a comunicação não violenta, e eu volto a reforçar isso, não é uma técnica para levar vantagem, não é uma técnica para conseguir o que você quer. Ela é uma nova percepção das relações humanas. É uma nova maneira de se comunicar e, principalmente, uma nova maneira de ouvir. Ouvir o que o outro está dizendo para mim. Quando eu escuto o relatório está uma merda, o relatório está uma... qualquer outra palavra, né? Existe uma necessidade atrás disso. E nem todo mundo conhece sobre comunicação não violenta. Mas quem conhece, pode praticar. Né? Essa conversa aqui é uma conversa de uma hora e pouco, não sei se vai chegar a isso. Então, por isso que eu reforço. Se puderem, comprem o livro, sabe? Leiam, degustem, estudem, sabe? Porque vale muito a pena. Vale muito a pena investir algumas horas na leitura desse livro, para que a gente possa melhorar as nossas relações como um todo. Tá? Oi. Já que a gente está do brinquedo dos exemplos aí, Uhum. a gente... Senta que ela vem história. A gente estimula os nossos clientes que a gente trabalha consultoria, quando a gente lança o programa de relacionamento desse cliente com os seus consumidores, uhum. A gente entrega ali uma série de artefatos para ele fazer publicações, tudo, e trabalha bastante com redes sociais. Mas a gente estimula esse empreendedor, ou esse empresário, esse varejista, né? Uhum. A participar, a botar a cara, fazer storyzinhos de 10 segundos falando para o consumidor o dia a dia, o interior da empresa, envolver o consumidor com aquilo com a forma como ele faz o que ele faz para eles. Uhum. E isso, a gente encontra um pouquinho de resistência. Sim. Né? Por quê? Porque esses empresários têm medo dessa exposição gerar um canal, uma porta de entrada para alguém muito insatisfeito começar a fazer um ataque. Uhum. A mim, por exemplo, num post que eu larguei sobre a minha empresa. Né? Sim. A resposta não violenta para isso seria, por exemplo, oi, fulano, eu vi o teu comentário, eu li ele e percebi que realmente você está bastante chateado. E isso me deixa muito preocupado, porque eu preciso, cada dia, trabalhar para tornar a minha empresa melhor para ti. Né? Tu poderia me explicar exatamente o que aconteceu e que te deixou tão insatisfeito assim? Essa seria uma resposta não violenta, seguindo aquela estrutura de observação, sentimento, necessidade. Sim, esse é um exemplo. Assim, e não existe vamos dizer assim, uma receitinha de bolo, né? Porque cada um tem uma realidade, nós somos pessoas diferentes e a gente vai se comunicar de uma maneira diferente. Também poderia, né? Fulano, percebi que você está frustrado com o nosso serviço. Né? Isso me deixa muito triste, né? Porque investimos bastante tempo no desenvolvimento e eu preciso saber quais são as suas dificuldades, eu tenho essa necessidade de saber quais são as dificuldades para que a gente possa melhorar o nosso atendimento, o nosso serviço. E você poderia, por favor,
me esclarecer quais são os problemas, as dificuldades que você está tendo, para que eu possa conversar com a minha equipe e a gente tentar resolver o seu problema? É um outro exemplo. Ótimo. Sabe? Porque aí a gente aproxima, porque tem uma coisa que é vulnerabilidade, que a gente tem muito medo dessa palavrinha. Por que que a gente tem medo? Porque quando a gente se mostra vulnerável, socialmente aprendemos que pessoas vulneráveis são pessoas fracas. É isso que a gente, quando vê uma pessoa chorando, a gente nem sabe o motivo, é uma das primeiras coisas que a gente vê. Vê uma pessoa pedindo ajuda, é uma vulnerabilidade. Tá? Então, a gente já, no nosso cérebro, mesmo que a gente não pense conscientemente, inconscientemente a gente já pensa que vulnerabilidades são de pessoas fracas. E é exatamente ao contrário. A vulnerabilidade nos torna humanos. A vulnerabilidade fala que o Léo é igual ao Cassiano, é igual ao Breno, é igual a Lucy. Que nós temos necessidades, assim como eu tenho necessidade, o Cassiano tem necessidade, a Lucy tem necessidade, o Breno tem necessidade também. E todos nós que estamos aqui temos necessidade. Então, a partir do momento que eu mostro isso para outra pessoa, quando que eu estou mostrando a vulnerabilidade? Nesse exemplo que você trouxe, Cassiano, realmente eu estou triste e frustrado por você estar sentindo, por você estar tendo essa experiência com o nosso sistema, com o nosso aplicativo, com o nosso serviço que nós estamos prestando para você. Você aproximou. Porque se a pessoa está frustrada com o trabalho que ela está recebendo, e você mostra que está frustrado também e está triste, e isso tem que ser real, né, gente? Não é da boca para fora. A gente está falando aqui de uma coisa que não é assim, vou me fingir aqui. Não, não é isso. A gente está falando de relações claras, éticas e muito sinceras e transparentes um com a outra. A gente tem que ter respeito pelas outras pessoas que a gente se relaciona, né? Não é querer levar vantagem. Então, se a pessoa traz isso e você fala assim, olha, eu realmente estou triste com essa sua experiência. Para mim é muito frustrante desenvolver um trabalho, desenvolver um serviço e o cliente não ter a vivência e a experiência nesse aplicativo, nesse serviço que eu estou colocando da maneira que a gente queria. Realmente eu também estou triste. Então, assim, quando a gente identifica o sentimento e fala o sentimento, a gente se coloca ao lado da pessoa. A gente não se coloca acima, a gente se coloca ao lado. A pessoa está trazendo uma situação e não tem nada demais você falar como você está se sentindo perante aquilo que a pessoa está trazendo, com sinceridade, com respeito. Aí, quando a gente está lado a lado um do outro, a gente para de brigar e de querer confronto. Quando a gente está lado a lado, a gente olha para o problema. A gente olha para aquilo e fala, como que nós vamos resolver isso aqui juntos? Né? Porque essa experiência frustrante que a pessoa está trazendo pode trazer uma situação e uma solução para que outros clientes possam não ter essa experiência. Então, isso é muito benéfico também. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar. Né? Opa, eu estou clicando aqui. Respondido, Cassiano? Respondidaço. Então, beleza. E aí eu gostaria de deixar aqui, eu acho que essas são frases que a gente devia espalhar pela cidade, pelas empresas, pela nossa casa. Vou colocar 3 frases aqui, todas elas são do Marshall, tá? Todas elas são tiradas do livro Comunicação Não Violenta, e gostaria de deixá-las aqui como uma reflexão para todos nós, né? Que a primeira, saiba distinguir sentimentos de pensamentos. Pensamento é opinião. Pensamento é julgamento. Sentimento não. Então, quando a gente traz o sentimento, a gente está se colocando ao lado da outra pessoa. Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir,
mais uma vez, quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Então, a importância das palavras que a gente escolhe para comunicar com as pessoas. E a última, somos perigosos quando não temos a consciência da nossa responsabilização, da forma como nos comportamos, pensamos e sentimos. E agora eu vou trazer um aprendizado que não é da comunicação não violenta, mas sim do CVV. A gente sempre fala no CVV, entre os nossos treinamentos, que falar pode ser uma das melhores soluções para aliviar as nossas angústias. Então, quando a gente é claro na nossa comunicação, quando a gente é transparente na nossa comunicação e ela sai de dentro de nós como uma luz do amor e não como uma faca, não como um julgamento, não querendo que o outro se sinta culpado, não querendo menosprezar o outro, mas sim quando a palavra sai de mim, querendo que eu resolva uma situação e que tanto eu quanto a outra pessoa, nós dois saiamos dessa situação de uma maneira tranquila, a gente tem que falar com amor. E hoje, falando de amor, não sei o quê, no mundo empresarial a gente também precisa disso. Nas nossas relações, a gente precisa dessa relação, dessa comunicação amorosa. Tá? Essa comunicação que não gera culpa, essa comunicação que não gera condenação, essa comunicação que não gera julgamentos e nem menospreze o outro. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente está agindo contra a gente mesmo. Porque imagina se eu estivesse aqui sozinho, falando, e ninguém para me escutar. Né? Eu preciso de vocês para estar aqui falando. Tem outras pessoas que precisam da gente quando a gente está prestando algum serviço para atender uma necessidade dessa pessoa. Então, que saia isso de a gente cada vez com mais amor. É isso. Sabe, Léo, deixa eu dividir uma coisa, uma experiência que a gente tem tido. E tem sido recorrente, tá? Não é uma coisa que aconteceu uma vez. A gente trabalha muito com um pessoal que está sangrando, né? Sangrando do ponto de vista financeiro, dentro da família, por causa dos problemas que tem tido com os negócios, tudo. Sim. E a gente tem lidado muitas vezes com empresários maduros, com tempo de praça, Sim. choram nas nossas reuniões de consultoria, né? Sejam elas quais sejam os assuntos, seja perfil comportamental, seja definição de persona. Cara, teve uma cliente que se derramou chorando quando ela descobriu. Ela olhou assim, a gente montou uma fotinho com o nome da persona que ela criou, assim, a gente começou a colocar as características que ela descreveu na montagem da persona. Sim. A mulher desandou a chorar, era essa mulher que eu estava esperando encontrar para vender. Né? A gente vê com isso, não é que o que a gente faz é de chorar, não é isso, mas é que está todo mundo muito sensível hoje. Né? A gente tem uma relação com o cliente que como tu falou, é uma relação entre seres humanos. Né? E ter essa responsabilidade, essa última frase ali que me chamou muito a atenção, né? A consciência da responsabilidade do que a gente está entregando para esse empresário, né? O valor que isso pode ter, mas a contrapartida, o perigo que isso pode representar se a gente passa para ele alguma coisa da forma errada, né? Sim. E assim, Cassiano, é um momento mundial, e vamos dizer empresarial, humano, de saúde, muito desafiador que a gente está passando, né? A maior crise, eu acho que dos últimos 100 anos. E quando a gente está prestando esse serviço, você falou assim, estava identificando a persona. A gente está falando,
a gente não está atendendo a necessidade de uma empresa. E eu acho que isso é uma das grandes viradas de chave que a gente tem que perceber. Nós estamos atendendo a necessidade de uma pessoa, de um grupo, sabe? Que é igualzinho a gente. Tem filhos, tem boleto, está sorteando boleto também, igual muita gente está sorteando boleto, sabe? E quando a gente comunica e a gente traz essa humanização, né? E a outra pessoa enxerga que ela está sendo atendida na sua necessidade, mas não na sua necessidade empresarial, na sua necessidade humana. Porque quando ela está sendo atendida na necessidade humana, ela enxerga possibilidades, forças, alternativas para replicar isso no empresarial. Ninguém aqui nasceu empresário. Mas todos nós nascemos humanos. Né? Então, assim, e quando uma coisa vai refletindo na outra, né? Então, a gente tem que realmente ter essa consciência dessa responsabilização de como a gente comunica, de como a gente se comporta, né? Porque se a gente se comporta e se comunica de uma maneira violenta, a gente não está ajudando em nada. A gente pode resolver aquilo ali, mas aí a gente vai perder o cliente, como a Lucy disse, que quando o outro exemplo ali da pessoa que estava crescendo muito, que ela olha para o cliente, ela olha para aquela necessidade que ele está querendo resolver e vai ali e resolve. E isso reflete na empresa. Isso reflete no atendimento, isso reflete nas contas. Infelizmente não, mas a gente não pode olhar só para a questão financeira. A gente pode, vou olhar só para a questão financeira. Agora vou olhar só para a questão de retenção de talentos, recursos humanos. Agora vou olhar só para a questão de impostos. Agora vou olhar só para a questão da tecnologia. Não, está tudo integrado. Está tudo junto. Uma coisa afeta na outra. Um vírus, vou usar o exemplo de volta, um vírus saiu de algum lugar do outro lado do mundo e a gente está aqui, nessa loucura toda, né? E assim, vou, se me permite, Lucy, vou trazer um exemplo pessoal. A empresa minha e da minha companheira, a gente trabalha com turismo internacional. Chegou em fevereiro, a gente estava, beleza, tá legal, aquele negócio todo. Em março, o faturamento faz 0. Sabe? De um dia para o outro. De uma semana para outra, tá, e aí? Vai fazer o quê? Sabe? Todas as fronteiras fechadas, ninguém viaja, ninguém faz nada, todo mundo tem que ficar dentro de casa, isolado, aquele negócio todo. Sabe? Então, assim, não é só a empresa. É tudo que gera ao redor disso. E eu fico pensando, tem alguns empresários que estão realmente nessa situação que o Cassiano trouxe, né? Porque, assim, olha para o funcionário, sabe? Olha para o que eu faço, o que eu não faço, depende, não depende, e aí vira uma bola de neve, porque se a gente for falar aqui, a gente vai ficar chorando até amanhã de manhã, né? Mas, e esse não é o objetivo. Mas, assim, e eu acho que o que a gente tem que colocar é enxergar que a gente está atendendo independente do trabalho que a gente desenvolva. Nós estamos desenvolvendo algo para atender uma necessidade humana. Não é só empresarial, é uma necessidade humana, independente do que for. Independente do que for. Da alimentação à tecnologia, de educação à saúde, independente. A gente está trabalhando para isso. Né? E se a gente está trabalhando para isso, a gente tem que entender a necessidade do outro também. E assim, só para complementar, olhando por esse olhar, né, menos violento, a gente também deve entender o empresário quando ele também nos reporta de uma forma que ele não entende o nosso trabalho, né? Uhum. Que a gente tem que se colocar no lugar dele,
e entender, ó, entendo completamente que você não compreendeu a situação, né? Não Sim, compreendeu como que a gente pode estar lhe ajudando, né? sim. Ou E até que aí não é o momento dele, né, Breno? Às vezes não é o momento dele. também, isso também, né, Luci? Mas assim, é porque o que eu quero falar assim, Luci, que às vezes a gente vai olhar com um olhar totalmente diferente, né? A gente olha com aquele olhar, cara, é, vamos lá, um olhar meio agressivo, né? Que às vezes ele trata a gente meio agressivo, a gente também tem, acaba olhando com um olhar agressivo, mas tipo, depois de hoje da palestra, a gente tem que olhar de um olhar totalmente diferente, mesmo se colocando no lugar dele. Breno, nós, seres humanos, a gente não sabe, não sabe não, alguns sabem, mas a gente não foi ensinado, e isso devia ser ensinado na escola, mas a escola ensina outras coisas, a nos comunicar com clareza e a falar não sem culpa. E quando a gente está com um cliente, nesse caso, igual você falou, está com um cliente e ele vem de uma forma mais agressiva, muitas vezes ele está querendo falar não, mas ele não sabe como falar não. Então, ele é treinado para afastar da maneira que ele sabe. Ah, se eu fizer isso aqui, talvez ele não me procure mais. Não estou dizendo que é isso, tá? Mas pode ser, sabe? Porque realmente nós não fomos ensinados a ser claros e falar não. Né? Não, não quero. Que muitas vezes assim, vamos ver, talvez. E aí, quando a gente fala não, no quinto segundo seguinte, a gente já está sentindo culpa. Ai, será que eu devia ter falado não mesmo? Será que eu não podia ter dado mais uma chance ali dele explicar e ver e tal? Muitas vezes não é o que eu estou querendo. E o não também é resposta, sabe? O não, se a pessoa falar não para ti, fala assim, não, não quero, não é o momento para mim, vai preservar o tempo dele e o seu, né? Porque aí você vai poder ir para o próximo cliente, né? E Amor vai ao preservar, próximo. né? Amor ao próximo. Amor ao Vamos lá, próximo, pronto, tá, qual que é o certeza. próximo, né? E aí, então assim, e muitas vezes, e eu entendo o que você está falando, já passei por essas situações no meu caminhar de vida profissional, já fiz isso, né? Porque não sou um ser humano também que, não, Leandro, não, o Léo tá fazendo, não. Já fiz isso também, então, quando a gente olha para a gente, aquela primeira frase lá, que nós somos seres violentos, né, e a gente tem que tomar atitudes diferentes, perceber isso. Perceber que de vez em quando a gente faz isso também. Ou ninguém aqui nunca ficou chateado, frustrado, com raiva de ligação de telemarketing. Todo mundo aqui atende o pessoal do telemarketing, que liga Feliz do da vida. banco, que feliz da vida. Não, né? Em alguns momentos, sim, que eu preciso daquele serviço, outros, não. Então, a gente tem que olhar com bastante carinho. E isso que você falou é muito legal, Breno, de perceber que a comunicação violenta pode ser eu estar olhando para o outro e vendo o que o outro está querendo me dizer com aquela maneira que ele está me comunicando. Sabe? Porque assim, você quer um exemplo corriqueiro de outro de comunicação violenta, né? Briga de um casal em casa. Aí começa a bater panela, bater porta, aí o andar dentro de casa, o passo fica mais pesado, fica fazendo mais barulho, aí vai sentar à mesa, arrasta a cadeira de uma forma que é mais barulhenta. Essa é uma maneira de comunicação, né? Sem soltar uma palavra. Mas eu estou me comunicando. O que eu estou fazendo? Tem alguma necessidade ali que precisa ser atendida. É isso. Mas quem quiser continuar conversando, estou aqui à disposição. Pessoal, está aberto aí a perguntas ou até questionamentos. O Léo está aí para nos ajudar. Quem quiser pode. Eu não sei, não tem perguntas no chat, porém pode abrir o microfone e
Só vou interromper o compartilhamento aqui, mas se precisar eu volto com ele, tá? Só para eu ficar vendo todo mundo. O povo é meio tímido aqui, sabe? Perguntando depois. Boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite. Bom, essa conversa não violenta está relacionada com a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Tem alguma relação? Olha, como é que é seu nome? Desculpa. Luiz. Oi, Luiz. A programação neurolinguística, ela tem um outro nível, ela trabalha com a questão cerebral, de como funciona essa comunicação no nosso cérebro, né? A comunicação não violenta, algumas dessas percepções que eu trouxe aqui, da observação, sentimento, necessidade, pedido, ela pode ser trabalhada em conjunto com a programação neurolinguística também, né? Não quer dizer que uma depende da outra, não. Eu posso desenvolver a comunicação não violenta sem a PNL? Pode, né? O Marshall Rosenberg, que escreveu, que codificou isso, ele não faz nenhuma referência à programação neurolinguística, né? Mas o que ele traz é essa nova maneira de olhar as relações através da nossa comunicação e, principalmente, através do nosso ouvir, né? Eu sempre brinco aqui em alguns encontros que eu tenho com alguns amigos, que a gente fica batendo papo sobre esses assuntos, que a gente devia ter tem curso de oratória, né? Tem bastante curso de oratória, e eu acho que devia ter o dobro de curso de escutatória, porque assim, a gente tem que aprender a ouvir, né? A gente é treinado muito a falar o que a gente quer, falar as nossas necessidades, não, mas falar o que a gente pensa, aquele negócio, mas a gente tem que aprender um pouco a ouvir o outro também, ouvir qual que é a necessidade do outro. Mas, em relação à programação neurolinguística, Luiz, elas são coisas independentes, tá? Elas podem trabalhar juntas, mas você consegue desenvolver a comunicação não violenta sem nenhuma técnica de programação neurolinguística. Fora que quem não sabe ouvir fica na mão de quem sabe falar, né? Exatamente. De Paula, você ia falar alguma coisa? Não, estava refletindo aqui sobre as colocações aí do Léo, acho que com muita propriedade. A gente tem isso no dia a dia, e a gente começa ouvindo ele fazer essas colocações e mostrando esses enunciados, começa a voltar em algumas situações que a gente já viveu, muito interessante. E a gente realmente falha muito nisso, né? A gente é muito mais instinto, né, do que razão, né? E muitas das vezes, né? Então é muito legal isso, a gente poder estar. Eu agradeço aí o Léo pela brilhante exposição, tá resgatando isso da gente aqui para a gente aprender um pouco mais, tá aqui? Obrigado mesmo, Irã. Por nada, De Paula, e quando o Cassiano te chamou de professor, eu me senti mais na responsabilidade aqui ainda. Eu falei, meu Deus, o professor está aí, e aí agora... Não acredito no Cassiano, não. Mas, obrigado pelas palavras, e assim, eu acho que quando a gente entende um pouquinho mais desse resgate humano, né, das relações humanas, a gente pode melhorar muito as nossas relações, a relação que a gente tem conosco mesmo, porque no frigir dos ovos, a comunicação não violenta é um processo de autoconhecimento, né? Por exemplo, eu começar a identificar os sentimentos que eu estou sentindo numa conversa, não é uma coisa muito fácil. Confesso para vocês que não é fácil. A gente tende a esconder o que a gente sente. Esse é o nosso natural, né? Não deveria ser, mas a gente tende a esconder. Se eu estou frustrado e tudo, a gente ou fica calado, ou se afasta e tá aquele negócio. Então, quando a gente começa a colocar esses sentimentos para fora, mas de uma forma amorosa e não de uma forma agressiva, fica muito mais fácil que as nossas relações elas sejam mais harmônicas
E com isso, os resultados vão ser maravilhosos para todo mundo, né? Não só para uma pessoa, mas para a sociedade como um todo. Muito bom. Mais alguém? Pelo visto, acho que o frio está deixando o pessoal mais tímido do que o normal. Inibido. Mentira, porque eu tô na varanda de casa, tá frio pra caramba, pano um monte, então isso não é desculpa. O Anderson abriu o vídeo. Quer falar alguma coisa, Anderson? Não, abri só para o pessoal me conhecer também aí, né? Não, só não abri para falar nada não, mas queria dizer que, já que estou com a palavra aqui, que está sendo muito interessante realmente a palestra aí do Léo, né? É importante para a gente se conseguir aplicar no dia a dia, né? Todos esses conhecimentos. E também para ti, Luci, que estou tentando acompanhar aí a Uninível, né? Hoje é meu segundo dia. Ah, que legal. Bem-vindo. Semana passada eu consegui ver também e agora estou pegando esse costume aí, essa rotina. Legal. Tá? Só dar boa noite a todos e dizer que está sendo muito legal. Parabéns, Léo. Professor De Paulo também semana passada ele participou, né? Isso. Muito, muito interessante. É professor, De Paulo, não adianta. Meu Deus Agora do céu. colou. Mas, Obrigado, Cassiano, Cassiano aí, tô me identificando com ele, porque meu filho é Cassiano também. Opa! É dos bons. Boa noite aí, gente. Boa noite. Boa noite. Só fazendo um comentário aí em relação ao que o Luiz falou, o Luiz ali da Interazo, acho que a PNL também é um processo muito interessante aí para o nosso trabalho em termos de nível comportamental, viu? É muito bom mesmo, muito interessante. São técnicas importantíssimas também dentro desse processo. Acho que diferencia alguma coisa em relação a essa questão que nós estamos falando, principalmente quando a gente fala em sentimento, que talvez seja o grande problema da humanidade, talvez até essa pandemia, né, lamentavelmente pelo que está acontecendo, mas comece a necessidade do distanciamento, comece a resgatar a necessidade da aproximação, né? É isso que a gente está sentindo. Eu estava acompanhando acho que uma apresentação aí, não me lembro bem correto agora esses dias, e as pessoas estavam falando de que, puxa vida, como é bom ser brasileiro, porque o brasileiro gosta do afago, do abraço das pessoas juntos, né? E como é ruim ser brasileiro na pandemia, né? Porque é a falta que está fazendo tudo isso, né? Então, eu acho que não tem nada mais gratificante do que a gente realmente poder sentir, poder trabalhar esse sentimento. E talvez não tenha nada mais gratificante profissionalmente do que a gente conseguir interagir com isso, atendendo a essas necessidades, buscando a nossa necessidade dentro da necessidade do nosso interlocutor, né? E tudo isso vem de encontro àquilo que talvez você esteja colocando, a necessidade de nós trabalharmos essa relação de uma maneira diferenciada, porque talvez aqui quem de nós também não ficou frustrado, assim, com um tiquinho de raiva quando você chega lá e o cliente diz para você, não, é maravilhoso isso que você está me trazendo, é fantástico, é espetacular. Ah, mas acho que não é o momento para mim, né? Ele te coloca lá em cima do pedestal e daí te dá um tapa, assim, ó, tup, né? Né? Então você sai puto da cara lá, mas não, né? Mas aí vem essa questão, né? E o que será que, como é que a gente vai se comunicar com esse cliente para a gente voltar na outra vez lá, né? E fechar esse negócio, né? E por aí vai, né? Essa questão assim de PNL e CNV, né? Realmente o PNL ele é uma ferramenta muito útil para a gente criar relações, né? Estabelecer relações. O problema é que quando a gente começa a estabelecer uma relação, quando a gente estabelece uma relação, inevitavelmente os conflitos começam a aparecer. E eu acho que é aí que é a hora do CNV. Aí a gente larga o PNL de lado, a relação já está estabelecida, a gente está trabalhando o conflito, né? Aí a comunicação não violenta, correto, professor Léo? É isso mesmo. E assim, ó,
Vou ver se eu acho aqui, enquanto eu vou falando, eu vou ver se eu acho aqui uma imagem. Não vou fazer isso agora, depois eu mando para a Lucy ali e a Lucy compartilha com vocês. Que é muito aquilo que a gente estava falando, que quando a gente está um de frente para o outro e identificando o problema no outro, né? A CNV, ela traz exatamente ao contrário disso. Ela faz assim, né? E aí, quando ela faz assim, eu estou compartilhando com o outro uma situação, um problema, uma coisa que precisa ser resolvida. Então, eu tiro de dentro de mim o problema, tiro de dentro da outra pessoa o problema, coloco para fora, e aí nós dois, cliente e fornecedor, estão olhando para aquele problema e falando assim, nós temos que resolver isso juntos. Então, é exatamente isso que você tá dizendo, porque, assim, criar uma nova relação é trabalhoso, mas manter uma relação é mais trabalhoso do que criar uma nova, né? Porque na hora que você está criando uma nova relação, é fácil falar não, mas na hora que a relação já está mantida, tem tantas emoções que estão envolvidas ali. Gastei meu tempo, gastei meu dinheiro, gastei isso. Eu gosto do Cassiano, eu gosto da Lucy, eu gosto do professor, mas e agora como é que eu vou fazer isso aqui? Então, aí fica um pouco mais difícil. Então, isso que você trouxe é exatamente a mesma coisa, Cassiano. A CNV, ela mostra e ela é uma percepção humana de como eu melhorar e manter as minhas relações, né? É exatamente isso. Legal. Maravilha. Bom, acho que... Falei que era bom, né, Lucy? Muito bom. Não coloca a responsa, cara. Bom, eu já me apaixonei quando eu tive a primeira conversa com ele. Então, já foi ali amor à primeira vista. Verdade. A gente teve uma sintonia muito boa mesmo. Foi muito bom mesmo. Muito boa. Bom, Léo, eu quero te agradecer imensamente, né, essa disposição que você teve de vir contribuir com a gente aqui na Uninível. Dizer para você que as portas estão sempre abertas quando você quiser voltar. Vai ser sempre um prazer te receber aqui. Não só para falar, mas também para assistir, né? Sim. Também. O link é sempre o mesmo, é sempre de terça-feira, às 20h30. E agradecer a todos que estiveram com a gente aqui hoje e os que vão assistir depois, porque isso vai lá para dentro do canal da Uninível. Muita gente assiste depois, muita gente acaba não podendo nesse dia, porque tem outros compromissos. Mas está dando bastante visualização às nossas lives da Uninível. Que bom. Então, vai ser bem bacana. E gratidão, meu amigo. Ganhei um amigo e agradecer por essa contribuição tua aqui. Eu agradeço também pela abertura, né, de poder contribuir um pouco. A CNV e essas relações humanas é uma paixão que eu tenho de muito tempo. E ainda bem que eu conheci a CNV agora, alguns anos atrás, e isso tem me trazido muita coisa boa, né? Muitas relações boas no meu caminhar. E é sempre um prazer, eu me sinto muito feliz, sabe? Muito contente de poder compartilhar essas coisas. Eu tenho na minha cabeça assim, se de tudo que eu falo, que eu escrevo no Instagram e tudo, se uma pessoa só fala assim, nossa, que legal isso aqui, já vai aquecer meu coração, porque eu adoro compartilhar, faço isso por mim mesmo, né, de compartilhar isso. E foi um prazer conhecer o trabalho de vocês.
O Cassiano é um grande amigo que a vida me trouxe, então gosto muito dele, aprendi a muita coisa com ele, assim, de relações, de como enxergar a vida, e isso eu agradeço muito a ele. Ter conhecido você também foi muito bom. E sempre que quiserem também, estarei sempre disponível para a gente compartilhar essa conversa aqui, que foi muito gostosa, tá bom? Um grande abraço para todos, e me desculpe qualquer coisa aí que eu instiguei muito vocês, mas me desculpe qualquer coisa que foi entrada. Importantíssimo. Que tenha sido bom para todos, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão ver depois. E só compartilhando, se alguém quiser trocar alguma ideia, vou até escrever aqui o meu e-mail. Eu ia falar qual que é o seu, seu Instagram. Eu vou deixar o meu e-mail aqui e vou deixar o meu arroba também. Deixa eu ver se tá certo. Eu tenho, vocês não têm. Agora vocês vão ter. Isso, e esse aí é o meu Instagram, e de vez em quando eu escrevo algumas coisas lá relacionadas a isso que a gente conversou aqui. Então, o interior é com 2 R's mesmo, tá, pessoal? Não é do interior. Interior. Não é só um R, não. E aí, podem entrar em contato comigo ali, que eu estou à disposição e sempre disponível para conversar e trocar ideias. Maravilha. Vou interromper aqui a gravação. Conto com vocês todos na próxima semana. Tragam os convidados, tragam os empresários. Na próxima semana também tem uma palestra bem legal. Não vou dar spoiler aqui, não. Então, trazer os convidados e vir participar desse espaço que é nosso.